Seja bem-vindo ao canal Tá Explicando Ciências. Eu sou a professora Thaís e hoje eu vou te explicar as características gerais dos seres vivos. Mas antes que a gente continue aqui a nossa aula, eu peço que você dê um joinha aqui embaixo, vai ajudar a fazer com que essa aula chegue a mais alunos e também eles conheçam mais conteúdo de ciências. Então, bora lá! Para a gente começar aqui o nosso conteúdo, é importante dizer o seguinte: essa aula é destinada para alunos que estão no 6º ano, onde este conteúdo é tratado. Mas se você está aqui nesse canal para fazer uma grande revisão aí da área de ciências e principalmente aqui da biologia, seja muito bem-vindo. Lembrando que, ao passo em que nós vamos aumentando o nosso nível de escolaridade, ou seja, você vai para o 6º, 7º, 8º, ensino médio, você pode ir adicionando as características e fazer com que esse tema que eu estou tratando aqui fique mais amplo, né, mais específico. Mas a ideia aqui é fazer a base, né? A gente comentar um pouquinho das características, compreender elas, para depois, ao passo que nós vamos aí aumentando ainda mais o grau de dificuldade, os conhecimentos. Então, essa aula é uma aula base para você entender qual que é a diferença, né? O que distingue um organismo vivo de um outro não vivo. E para dar início à nossa aula, eu já venho fazer uma pergunta aqui para vocês. Alunos, quais características são comuns a todos os seres vivos? Quando eu faço essa pergunta na minha sala de aula, a maioria, né, dos meus alunos respondem: ah, é porque eles respiram. Ah, é porque eles andam. Mas eu vou falar para vocês que essas respostas não são as melhores para a gente explicar as características gerais dos seres vivos. Então, por isso que eu estou hoje aqui para explicar para vocês as 4 principais delas e que você vai sair dessa aula, ó, sabendo tudo. Então, quais são elas? Já vou falar para vocês. São as células, ciclo de vida, resposta a estímulos e metabolismo. Ou seja, eu, professora Thaís, o que eu tenho em comum com um gato, com um elefante, com um papagaio? Todos eles são seres vivos, correto? Sim, mas por mais que nós temos características diferentes, nós temos outras características que em comum, que são essas 4 que eu vou comentar aqui uma por uma com vocês. E a primeira delas é o ciclo de vida. Então eu trouxe essa imagem aqui porque fica muito claro que é ciclo de vida. Eu nem preciso ficar te explicando, porque se você olha essa imagem, você vai compreender que o ciclo de vida nada mais é do que o desenvolvimento do ser vivo. Então, nasce, né, vira criança, adolescente, adulto, idoso e morre. Então, um ciclo de vida é essa característica que todos os seres vivos têm ali em comum, tá? Esse ciclo de começo de nascimento, desenvolvimento, reprodução e morte. Ah, mas, professora, e aquelas pessoas que não querem se reproduzir, não querem ter filhos? Tá, tudo bem, o ciclo de vida só continua, mas é característico dos organismos vivos se reproduzirem. Nós podemos ver aí nos programas de TV de natureza, né? Todos os organismos, eles estão ali para se reproduzir e para perpetuar a sua espécie. Mas vai ter aí a espécie humana que vai poder optar por se reproduzir ou não, tá? Então, o ciclo de vida é uma das características fundamentais dos seres vivos. Quer ver um exemplo super simples para você não esquecer? A borracha que você tem aí no seu estojo. Ela consegue se apaixonar por uma outra borracha e se reproduzir em darem mini borrachinhas? Não, né? Isso é impensável. Professor, você tá doido? Que exemplo bobo. Mas esse é um exemplo clássico de que você consegue distinguir que organismos não vivos não têm ciclo de vida. E aí pronto, você já sabe essa característica tranquilamente. A segunda característica é a resposta a estímulos. A luz, o som, as cores, os odores, a umidade, a pressão e a temperatura são alguns desses estímulos que vão gerar diferentes respostas nos seres vivos. Eu trouxe aqui um exemplo, tá vendo? Por que o olhinho tá piscando, professor, aqui na tela? Para te dar esse exemplo clássico, para você ver como que nós respondemos a estímulos. Se você está aí na sua sala de aula, a professora está passando os slides, você não está dormindo, você está prestando super atenção e, de repente, ela acende a luz. O que você vai fazer? Seu olho, né? Você vai franzir o seu olho. O teu organismo, ele vai ter uma reação, ele vai ter uma resposta frente a essa diferente intensidade da luz. Tava tudo escurinho, de repente veio uma quantidade de luz. O teu organismo, ele vai ter uma resposta para isso. E aí, é uma característica que apenas os seres vivos, gente, conseguem fazer. Ele dar respostas a estímulos, tá? Quer ver um outro exemplo também? Você chega aí na sua casa,
às 6 horas da tarde, morrendo de fome, e você sente aquele odor de bolo, de chocolate da sua avó, o que vai acontecer? Você tem um estímulo, o cheiro. A resposta a esse estímulo vai ser o quê, gente? A sua boca salivando, vontade de comer. Então, para todo estímulo, o ser vivo tem uma resposta, tá? Quer ver um exemplo disso? Aqui eu tô com a minha garrafa. Ó, se eu dar uma batida nela, se eu colocar uma água quente pelando, ela não vai ter nenhuma resposta a esses estímulos. Por quê? Porque ela não é ser vivo. Então, todos os seres vivos têm a capacidade de interagir aos mais variados estímulos do ambiente, coisas que os organismos não vivos não têm essa capacidade. Ficou fácil agora, hein? Você vai sempre lembrar desse exemplo do olho, do cheirinho ali do bolo, e você nunca mais vai esquecer a segunda característica, aí que vai ser em comum de todos os seres vivos, que é a resposta a estímulos. E entrando aí para nossa lista de características em comum dos seres vivos, está chegando aí na área o metabolismo. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra aí milhares de vezes. Ah, eu tenho metabolismo lento, eu tenho metabolismo rápido, mas afinal, o que é esse tal de metabolismo? Gente, nada mais é do que o conjunto de transformações químicas que ocorrem nos seres vivos, tá? Ó, um exemplo aqui para você entender rapidinho sobre isso. Nós, seres vivos, somos formados por células. Ó, já tô até adiantando a nossa quarta característica, que é as células. Então, todos os seres vivos são formados por células. E dentro dessas células, existem aí umas estruturas menores ainda, que são chamadas de organelas. Muito que bem. Essas organelas, elas têm algumas funções e elas fazem algumas reações. E essas reações químicas, né, são chamadas de metabolismo, tá? Então, um exemplo clássico disso é a produção de energia no nosso corpo. Então, nós somos formados por célula e dentro das células tem uma organela ali muito especial que a gente vai conhecer um pouquinho mais dela logo mais. Mas ela é responsável pela produção de energia. Ou seja, para você estar aqui me ouvindo e estudando, você precisa de energia, certo? E essa energia do seu corpo veio da onde? Tô ouvindo aqui? Sim, do seu alimento. Mas não é só o seu alimento ali, você ingerir ele, que você já tem energia assim, ó, na hora, instantâneo. Não funciona assim. Você vai precisar de alimentos, nutrientes, mais oxigênio, que juntos vão entrar dentro de cada uma das células do seu corpo e produzir a energia, que é denominada de ATP. E essa reação de produzir energia para você, por exemplo, estar aqui me ouvindo, é chamado de metabolismo, tá? Então, o metabolismo, você não vai esquecer, é reação química. E aí, agora já está fazendo sentido para você? Por quê? Os organismos que não têm vida, eles não são formados por célula. Portanto, eles não têm reação química, ou seja, não acontece nenhum metabolismo ali dentro da estrutura. Portanto, é uma característica fundamental aí dos seres vivos. Então, anota aí no seu caderno. Metabolismo é a mesma coisa que reação química, tá? E só nós, seres vivos, conseguimos ter esse metabolismo. Como eu já tinha adiantado um pouquinho para vocês, porque para explicar metabolismo eu precisava falar que nós somos formados por célula, volto aqui então para falar um pouquinho dessa característica fundamental, tá? Então agora, na hora que sua professora perguntar qual é a característica fundamental que os seres vivos compartilham, a primeira delas para você acertar de letra são as células. Assim como os tijolos constroem a nossa casa, são os nossos tijolinhos, as células são as nossas estruturas, tá? Que nos formam. Ou seja, gente, nada mais é do que nós somos um aglomerado de células falante, né? E agora eu vou começar a dar algumas características fundamentais das células, tá? Seguinte, a primeira delas é que existem organismos, seres vivos, que são formados por uma única célula só. Professora, ser vivo que é formado por uma única célula só? Sim, existe. E um exemplo que eu trouxe aqui são os protozoários. Protozoários, professora, que nome é esse? Eu nunca ouvi falar. Calma. Aqui nós vamos dar alguns exemplos. Você não precisa sair decorando todas essas palavras difíceis não, tá? São algumas palavras-chave que vão ser fundamentais para você entender ali as organelas, que é um conteúdo que a gente vai falar daqui um pouquinho, tá? Muito que bem.
Protozoários são esses organismos que são formados por uma única célula só, ou seja, eles são considerados células unicelulares, que é o exemplo dos protozoários, tá? Esse caso aqui, protozoário é um grande grupo que ele abriga outros organismos, e o nome desse aqui chama-se paramécio. Mas lembrando, você não precisa gravar, você só precisa compreender que existem aí organismos formados por uma única célula só. A gente tem agora organismos pluricelulares. O que isso quer dizer? Fácil, né, gente? Organismos formados por mais de uma célula só. Aqui eu dei o exemplo de planta, mas poderia ser o exemplo do ser humano e assim sucessivamente. Então, organismos que são formados por uma única célula só, unicelular. E organismos formados por mais de células, pluricelular. Ou também pode aparecer em alguns livros a palavra multicelular. Mas até aí tudo bem, né? Porque distinguir a característica de formação de célula é fácil. Unicelular, pluricelular. Fechou? Aí eu trouxe para vocês uma imagem aqui do protozoário visto ao microscópio. Olha que lindinho, gente. E é legal mostrar isso para vocês, porque as imagens que a gente traz aqui são imagens didáticas, né? Ilustrativas. Na vida real, não é bem assim, né? Principalmente as cores e tudo mais. Então é interessante sempre você ver ali a característica, né? Mas lembrando que na vida real não é bem bonitinho assim como a gente vê nos livros. E aqui eu trouxe uma megacélula para você começar a se familiarizar com essa estrutura que é super importante e é a base da ciência da biologia, gente. Nós precisamos compreender ali toda a estrutura da célula, a formação dela e a sua respectiva função. Mas o que eu quero aqui que você frise, saia dessa aula sabendo é que as células são as unidades fundamentais e funcionais dos seres vivos. Elas formam as menores estruturas presentes em um ser vivo e apresentam características de respostas a estímulo, metabolismo e ciclo de vida. Ou seja, tudo isso que a gente falou anteriormente, basicamente, quem aí vai empenhar e desenvolver essa característica são as células. E agora eu vim para o cantinho só para não te atrapalhar, para você conseguir ver toda a belezura aí dessa célula. Pessoal, nós vamos começar a ver as 3 principais estruturas básicas que formam uma célula. Gente, você lembrando dessas 3, o resto é mole, tá? Porque a partir disso, a gente vai conseguir ali distinguir onde está cada coisa e vai ficar muito mais fácil para os seus estudos de ciências, tá bom? Muito que bem. Quais são as 3 estruturas básicas da célula? A gente vai começar aqui com a membrana plasmática. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que ela é uma estrutura que vai formar toda a célula, né? Ela é um portãozinho ali da célula. A membrana plasmática é quem controla quem entra e quem sai da célula. Então, ela é uma estrutura muito importante para ter essa seletividade aí de o que pode entrar e o que pode sair. E aí, dentro da célula também, a gente tem uma estrutura que é denominada de núcleo. E aqui esse núcleo, gente, ele é muito importante. Ele vai armazenar uma estrutura extremamente importante, que você já ouviu falar também, que se chama DNA, ou também conhecido como material genético. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque vai ter uma aula exclusiva que nós vamos falar aqui sobre todas as organelas, todas as estruturas da célula. Então, o que você precisa saber aqui é que o núcleo, ele armazena, ele guarda o material genético, que é o nosso DNA, tá bom? Guarda isso aí que depois a gente vai pegar isso de novo novamente para aprofundar os nossos conhecimentos. Então, eu tenho a membrana plasmática, eu tenho o núcleo, e aí fica um espaço. Esse espaço é chamado de citoplasma, tá? Ele é um líquido ali aquoso que vai abrigar algumas outras estruturas chamadas de organelas, tá? Que nós vamos aprofundar mais para frente aí daqui a pouco. Então, gente, saindo aqui, você precisa lembrar do quê? Que a célula é a estrutura básica do ser vivo e que ele é formado por 3 estruturas básicas. São elas: membrana plasmática, núcleo e citoplasma. Gente, não é fácil. Tá vendo, gente? Vocês vão tirar 10 na prova de ciências quando o tema for célula. Porque é muito fácil, eu tenho certeza que você tá entendendo tudinho. Vim parar aqui no centro da nossa aula para te explicar os últimos conceitos que eu preciso que você saia dessa aula sabendo, que é conceito de procarionte e eucarionte. É extremamente importante a gente entender a diferença entre isso. E, gente, é muito fácil. Já falei que é fácil? Pois é, muito fácil. Sabe por quê? Porque você já aprendeu
que o núcleo armazena um material genético. E aqui, para você entender a diferença entre procarionte e eucarionte, é muito fácil. Procarionte são células que não têm núcleo. Olha que fácil, gente. Professora, não tem núcleo. E o DNA está onde? Gente, o DNA está espalhado ali no citoplasma, né? Aí a gente denomina essa célula de célula procarionte. Já a célula eucarionte, adivinha, gente? É aquela que tem núcleo. Olha que fácil. Procarionte não tem núcleo. Eucarionte tem núcleo. E só para aprofundar um pouquinho mais, calma que tá acabando. O nome da membrana, né, que forma o núcleo é chamado de carioteca. Então você pode também falar da seguinte forma: procarionte são células que não têm carioteca. Logo em seguida, não terá núcleo. E células eucariontes possuem carioteca, portanto, terão núcleo. Percebam aqui, gente, a diferença dessas células. Então, o DNA aqui, ele está todo ali, né, no citoplasma, ele não tem uma salinha, né, conjunta ali no núcleo. As coisas aqui já estão mais organizadas. O material genético está dentro desse núcleo. Professora, mas tem uns formatos de X aqui, uma bolinha no meio, o que é isso? Calma, que esse é um conteúdo para a nossa próxima aula. Mas eu preciso saber se vocês estão bem a diferença entre procarionte e eucarionte. Tenho certeza, ele, ó, já anotou no seu caderno? Anota nessas definições e fica aí pensando, vai tomando banho e pensando. Diferente entre procarionte e eucarionte? Um tem núcleo, outra tem. E aí você vai se familiarizando, perfeito? E antes de a gente terminar essa aula, eu não posso deixar de comentar sobre o termo acelular. Mas antes de eu explicar eles para vocês, vamos recapitular. Todos os seres vivos têm características em comum. Nessa aula, nós comentamos 4 delas, que é ciclo de vida, resposta a estímulos, metabolismo e a presença de célula. Portanto, existe aqui uma incógnita na ciência, gente, que é o bendito do vírus. A gente não aguenta mais falar sobre vírus, principalmente depois dessa pandemia causada pelo vírus do Covid. Mas eu preciso realmente tratar desse assunto com vocês. O vírus, ele é uma incógnita da ciência por quê? Ele, pessoal, não é formado por célula. Ué, professor, se não é formado por célula, ele não é ser vivo. Sim, mas calma aí que vem mais. O que acontece? Ele não é formado por célula, pois ele não tem organelas e ele não tem a capacidade de metabolismo que a gente comentou anteriormente. Então, o que vai acontecer? O vírus, ele precisa entrar dentro de uma outra célula para conseguir se reproduzir. Mas lembra que eu falei para vocês que característica do ser vivo é conseguir se reproduzir? Ou seja, e agora? Vírus é ou não é ser vivo? Então, se você olhar em alguns aspectos, às vezes parece que ele não é ser vivo, outras vezes ele é. Por quê? Por conta dessa dupla aí personalidade característica. Fora da célula, ele não consegue se reproduzir, ele não é formado por célula. Então, ele é considerado ali, né, acelular. Não são formados por célula. Mas, se ele entra dentro de uma célula, a célula começa a trabalhar para ele e começa a reproduzir novos vírus. E aí, ele também tem a capacidade de reprodução. E aí fica essa incógnita da ciência que a gente tenta compreender ali até então. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E espero vocês na nossa aula 2 para tratarmos sobre as funções das organelas, tá bom? Um beijo e até a próxima!